Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um Giro, edição única, aqui no canal do Pedrosa. E no vídeo de hoje vamos focar já na preparação do jogo contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro e vamos trazer aí um especialista para falar sobre o nosso adversário. Enfim, agora a chave virada, foco do Brasileirão, Copa do Brasil só em dezembro, depois dessa classificação heróica contra o Botafogo no estádio Newton Santos, mas agora a chave está virada e o foco é no Campeonato Brasileiro para sairmos dessa incômoda situação de briga contra o rebaixamento. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo para todos os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, todas as redes sociais nas quais vocês tiverem acesso. E no mais é isso, venham com a gente para mais um Giro, edição única aqui no canal do Pedrosa. Vem com a gente. E o Vasco realizou neste sábado o seu primeiro e último treino antes da partida contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado em São Januário neste domingo às 8h30. O Vasco teve pouquíssimo tempo de treinamento, na verdade o Vasco teve pouco tempo, quase nenhum tempo para realizar esse treinamento, né? Jogou na quinta-feira contra o Botafogo, aí teve esta sexta-feira e sábado agora para treinar, né? Fazer o recovery e treinar visando o confronto contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco aí que não deve ter Tietê e Lucas Piton, jogadores aí que saíram lesionados do confronto contra o Botafogo, e a expectativa, que é o que deve acontecer inclusive, é que o lateral Lucas Piton e o volante Tietê não joguem contra o Botafogo. Além do mais, o volante Hugo Moura está suspenso e não enfrenta o Ceará. O Vasco vai aí com esses 3 desfalques para a partida e vive a expectativa, né, da estreia do zagueiro Carlos Cuesta, o colombiano que o Vasco contratou aí para ser uma das soluções aí para a nossa zaga, né? A expectativa também para a estreia de Robert Renan como titular, e na lateral esquerda uma disputa por posição. Puma Rodrigues e Vitor Luiz, com Puma Rodrigues saindo na frente aí após uma boa partida contra o Botafogo, jogando improvisado na lateral esquerda, mas uma boa partida, também fez ali o seu gol de pênalti contra o Botafogo, que ajudou o Vasco a se classificar para a semifinal da competição, e o Vasco aí já vai nos preparativos finais para o confronto contra o Ceará, né? Esboçando aqui um time de cabeça, né? Sem informação aqui, só feeling, mas acredito que o Vasco deva ir a campo para este duelo contra o Ceará da seguinte forma: Leal Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga formada por Carlos Cuesta e Lucas Freitas. O Robert Renan aí acredito que deve disputar a posição com o Carlos Cuesta, e o Lucas Freitas deve ser mantido como titular, visto que tem feito as boas partidas seguras. Então o Lucas Freitas aí a princípio como titular, junto com o Carlos Cuesta na zaga. E na lateral esquerda, o Puma Rodrigues acredito que deve aí ser o jogador que deve ser o titular na posição, jogador que tem a confiança, que tem se destacando com o técnico Fernando Diniz. Barros como primeiro volante, Matheus Carvalho ali formando a dupla com Barros, Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verratti. Esse é o time que deve ir a campo contra o Ceará em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Os ingressos já estão praticamente esgotados e a expectativa é de uma vitória para que o Vasco possa fechar essa semana aí com chave de ouro e iniciar bem esse mês de setembro aí, né, que começou com uma grande vitória contra o Botafogo no estádio Newton Santos, se classificando para a semifinal, e agora aí dar esse start, né, no Campeonato Brasileiro no mês, para que o Vasco possa aí, alcançar voos maiores na competição e se livrar dessa briga contra o rebaixamento. Ó, a GoCase tá com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verratti, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara, além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó.
irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A Golcase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Para falar do Ceará, o próximo adversário do Vasco da Gama, trouxemos um especialista no futebol cearense, um especialista no futebol em geral, a enciclopédia Tércio Brilhante, sempre muito bem antenado e atualizado do futebol cearense e que vai nos trazer informações detalhadas aí sobre o Ceará, o nosso próximo adversário, análises, projeções, informações, escalação, enfim, tudo aí que o Ceará vem para o confronto contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Fiquem aí com as aspas do nosso brilhante jornalista, perdoa o trocadilho, Tércio Brilhante. Confira. Vasco e Ceará nesse domingo. O Ceará vinha fazendo uma Série A e vem fazendo uma Série A bastante coerente, bastante positiva, buscando quase todos os resultados necessários contra o pelotão de baixo e vinha tendo a sua melhor campanha no formato dos pontos corridos. Contudo, o Alvinegro, comandado por Léo Condé, deixou escapar uma vitória fácil, não mais do que isso, perdeu em casa para o Juventude, o pior visitante do torneio, e aí acabou desperdiçando 3 pontos que eram dados certos na conta da permanência. E não só abriu mão de uma oportunidade de se desgarrar de vez da turma que briga contra a zona de rebaixamento, como ficou a apenas 4 pontos do Z4, que ainda é uma distância relevante, mas não é mais, não são os 9 ou até 11 pontos que o Ceará poderia terminar a rodada com distância do descenso. Por isso o Ceará vai ter que agora buscar resultados que ele não contava antes. Pelo menos um resultado que ele não contava, ou 2. E um resultado que o Ceará certamente não conta é vencer o Vasco em São Januário. Independente da fase do Vasco, já tem um tempo que o pessoal às vezes se ilude com vai jogar contra o Vasco é acessível. Não é acessível. O Ceará só venceu o Vasco uma vez em São Januário. Sem público. Que é uma garapa, né? Sem público é fácil. Fácil assim, é diferente. São Januário é diferente com público. E foi no rebaixamento do Vasco de 2020, né? 4-1, goleada. O bom Ceará de 2020 e o péssimo Vasco de 2020. É a única vitória do Ceará na história sobre o Vasco fora de casa. As outras 3 são 4 vitórias do Ceará no retrospecto geral, 14 do Vasco e 8 empates, vieram com o mando de campo do Vozão. E por isso o Léo Condé vai tentar colocar força total e confia um pouco no subterfúgio de que talvez o Diniz poupe, promove estreias, né? Tendo em vista que jogou no meio de semana contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Ainda que, claro, garantir os 45 pontos também é um foco grande ali, um sul-americanozinho para a equipe Cruz Maltino. O Ceará recebeu na janela alguns reforços, já estreou o Paulo Baia contra o Bragantino, chegou o Vinícius Anocelo, chegou agora o Luca, formado pela categoria de base do Ceará e estava no Internacional. Veio o Vina, um nome muito bem quisto pela torcida do Ceará, quem está se recondicionando fisicamente, reestreou contra o Juventude, estava um pouco pesado, mas pode fazer essa segunda partida aí contra o Vasco. O Ceará foi buscar algumas peças do mercado e o Léo Condé vai aos poucos tentando incorporá-las no time principal. Principal ponto de contenção do Ceará nas últimas partidas vem sendo a lateral esquerda. O Ceará tem, nessa temporada, um dos seus melhores jogadores é o Matheus Bahia. O Matheus Bahia, que fez uma Série B, ele foi importante no acesso, ele foi peça-chave no acesso, mas oscilava bastante, era até criticado por isso, fazer uma partida boa, uma partida ruim. Em 2025, ele é o jogador mais regular do Ceará, ele é o jogador mais consistente. Toda vez que ele sempre está entregando ali boas assistências, boas participações, e sem ele o Ceará só conseguiu vencer 3 vezes na temporada. E os reservas dele são... O reserva dele é Nicolas. Só que Nicolas tem apresentado um desempenho abissal. Falhou em praticamente
todos os jogos que atuou, ele não falhou somente em uma partida que ele atuou, cometeu assim, um erro defensivo. O Ceará só venceu um jogo com ele em campo, contra o Bragantino. E recentemente ele falhou feio na semifinal da Copa do Nordeste, foi responsável por um erro de corte de bola no gol do Bahia. E não é confiável. Seria o caso ele estiver em campo, né? Caso ele entre em campo, é um caminho pelo qual o Vasco pode procurar criar, né? Fazer um jogo de pontos por ali, buscar principalmente bolas aéreas. Eu acho que pela lateral ali, pelo canto esquerdo, no caso flanco direito do Vasco, né? Um ponto fraco do Ceará, que tem uma ótima defesa, tem uma das melhores defesas do campeonato, é um dos times menos vazados, mas tem um ataque que produz de novo na conta do chá. Tem o Pedro Raul ali como sua principal arma, como centroavante, e de vez em quando acaba criando muitos gols no meio do Galeano, que é um ponta, né, que chega ali também, criando. Às vezes o Ailon também, mas não é um ponto forte do Ceará. O Ceará não é um time que faz muitos gols. Se não me engano, é a terceira pior defesa. Isso tem que conferir depois. Mas tá entre as piores defesas. Não, o pior ataque, os piores ataques e uma das melhores defesas. Resumindo, o Ceará tem que pontuar contra um time que ele não pensava que ia pontuar antes. Eu diria que o Vasco é isso, um time que o Ceará considerava um empate, né? Um resultado no máximo, assim, e vai ter que tentar buscar uma vitória. O Vasco tem os desfalques do Hugo Moura, do Jair, do Tietchan, do Piton. O Condé certamente vai tentar explorar isso. O Ceará é um time que faz um futebol bastante de contra-ataque, né? É um time que joga reativo, mas não necessariamente retrancado. Não é uma equipe que fica se defendendo o tempo todo, mas está ali sempre tentando criar em velocidade. E com uma defesa muito sólida, mas um ataque deficitário. Eu acredito que vai tentar explorar também as fragilidades defensivas do Vasco em relação à bola aérea, né? Tentar ali criar com o Pedro Raul, que no primeiro turno não deu certo, né? Mas aí era o Carilho ainda. E no mais é isso, pessoal. O giro deste sábado vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo para todos os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, todas as redes sociais nas quais vocês tiverem acesso. Não esqueça também de seguir o @canal do Pedrosa no Instagram, que por lá atualizamos você, torcedor, diariamente com todas as informações e noticiário do Vasco da Gama, com muita informação, credibilidade, seriedade, tudo que você, torcedor vascaíno, merece, beleza? E no mais, é isso, pessoal. Tamo junto, um forte abraço e saudações vascaínas.